O primeiro presente real que Marvelli recebeu atingiu bem na testa. Não era uma rosa nem uma fita, e nem nenhuma daquelas besteiras poéticas que os cantores do palácio usavam para estragar as noites. Era uma abotoadura de prata com o brasão do rei Alfa. Foi largada de uma altura de 6 metros por um falcão de caça, e com a precisão fria de um comandante militar. Naquele momento, Mara estava ajoelhada no chão do viveiro real. Tinha os cotovelos enfiados em palha, óleo de limão e desespero. Ela tinha acabado de descobrir que falcões tinham mira. A abotoadura ricocheteou em sua testa, caiu na bandeja de comida limpa e brilhou uma vez sob a luz da manhã. Da viga mais alta, o falcão cinza prateado dobrou as asas com grande satisfação. Na mente de Mara, a voz dele soou nítida, orgulhosa e totalmente indesejada. Presente de cortejo entregue. Fêmea atingida com precisão. Excelente começo. Mara fechou os olhos. Ela estava acordada desde antes do amanhecer. Ela havia esfregado 3 poleiros e reabastecido 7 tigelas de água. E também negociado com um peneireiro que achava que coelho seco era indigno dele. Ela não tinha espaço emocional para um falcão real com ambições românticas. Ambições que aparentemente envolviam um trauma na cabeça. Isso, ela sussurrou, mantendo a voz baixa, não é como presentes funcionam. Os olhos dourados do falcão se estreitaram. O impacto aumenta a notoriedade. Mara pressionou 2 dedos no ponto sensível acima da sobrancelha e considerou, não pela primeira vez, se o silêncio não teria sido uma vida melhor. A maioria das pessoas no palácio de Briarfall pensava que ela era apenas a garota da limpeza do viveiro real. Aquela que varria penas, polia anéis de latão e lavava o sangue das luvas de couro. E que cheirava levemente a sabão, palha e carne crua. Essa era a versão de si mesma que ela se esforçava muito para manter. Os pássaros sabiam a verdade. Os pássaros sabiam de tudo. Os pardais sabiam qual criada da cozinha diluía o vinho. Os pombos sabiam qual nobre chorava no jardim leste depois de perder nas cartas. Os corvos sabiam onde todas as coisas brilhantes estavam escondidas e tinham opiniões sobre quase todas elas. O falcão real, Valor, sabia mais do que qualquer pássaro tinha o direito de saber, principalmente porque ele pertencia ao rei Alpha Alaric Vane, e Alaric Vane confiava mais nele do que na maioria dos humanos. Mara passou 2 anos fingindo que não conseguia ouvir Valor. Valor passou 2 anos fingindo que respeitava isso. Nenhum dos dois estava se saindo bem naquela manhã. O viveiro cheirava a palha limpa, couro oleado, pedra fria e ao toque metálico de codorna crua. A luz do sol entrava pelas janelas altas e estreitas em barras de ouro pálido. Os pássaros se moviam em seus poleiros, com sinos tilintando suavemente em seus pés. Em algum lugar nos fundos, um corvo chamado Ink tentava abrir um trinco. Ele tinha a confiança de um criminoso que já considerou as consequências e as achou entediantes. Mara pegou a abotoadura da bandeja de comida e a limpou em seu avental. Era inconfundivelmente real. Prata pesada, esmalte preto, o brasão do lobo Vane gravado tão finamente que os pequenos dentes pareciam irritados. Nenhum servo no palácio poderia tocar em algo assim. Seria acusado de roubo, traição ou de ter aspirações acima de sua posição. Mara não tinha aspirações acima de sua posição. Sua aspiração atual era devolver a abotoadura. Antes que alguém decidisse que ela havia seduzido o rei através do uso agressivo de alojamentos de aves. Valor desceu da viga e pousou em seu poleiro com um estalo orgulhoso de asas. Ele tem estado impossível há semanas, o falcão a informou. Fica melancólico nas janelas, não inspeciona nada, e fica perto do seu corredor de trabalho sem um propósito declarado. Macho requer assistência. Mara se levantou lentamente. O rei requer muitas coisas, ela murmurou. Um conselho com menos discussões, um cozinheiro que não cozinhe demais o fazão, e talvez dormir. Ele não requer assistência de um falcão que joga joias em servas. Valor estalou o bico. Incorreto. Ele requer a aquisição de uma parceira. Mara deixou a abotoadura cair. Ela bateu no chão de pedra com um som pequeno e brilhante. Todos os pássaros no viveiro ficaram em silêncio, o que nunca era um bom sinal. Pássaros amavam barulho. Pássaros consideravam o silêncio algo que acontecia com outras criaturas pouco antes de serem comidas.
Mara se agachou rapidamente e pegou a abotoadura de novo. Pânico não era motivo para deixar propriedade real desprotegida perto de Inkyo, o corvo. Não, ela disse a Valor, de jeito nenhum. O falcão levantou uma pata, inspecionou suas garras e soou pessoalmente ofendido. A negação é comum no início do cortejo. Mara ainda estava tentando decidir se era possível se demitir da vida quando a porta externa do viveiro se abriu. A temperatura na sala pareceu mudar. Sempre mudava quando o rei Alpha Alaric Vane entrava em um lugar. Os pássaros sentiram primeiro. Asas se contraíram, cabeças se viraram. Até Ink tirou o bico do trinco e fingiu que nunca esteve considerando uma fuga. A presença do rei se moveu pelo viveiro como o inverno atravessando a água. Alaric entrou usando um casaco de montaria escuro, luvas pretas e a expressão de um homem que havia desaprovado pessoalmente a manhã. Ele era alto, com ombros largos, e bonito da maneira severa das estátuas antigas. Seu cabelo escuro estava amarrado na nuca. Olhos pálidos, cinza tempestade, varreram a sala. Então, pousaram em Mara. Mais especificamente, pousaram na abotoadura em sua mão. Valor se endireitou em seu poleiro. Macho chegou para testemunhar a aceitação do presente. Postura aceitável. Suavidade facial deficiente. Vossa Majestade, disse ela, fazendo a reverência rápida usada por servos de baixo escalão que esperavam permanecer como mobília. O olhar de Alaric se moveu do rosto dela para Valor e de volta. Nada em sua expressão mudou, mas o silêncio se adensou de uma forma que sugeria que ele havia notado a pequena marca vermelha em sua testa. Perdi uma abotoadura, disse ele. Sua voz era baixa, controlada e carregava o tipo de autoridade que fazia os guardas se endireitarem a 3 salas de distância. Valor não se impressionou. Ele não perdeu nada. Eu o selecionei. Mara estendeu a abotoadura com as 2 mãos. Valor a encontrou. O falcão fez um som agudo. Presenteou. Deixou cair. Mara corrigiu em voz baixa. Os olhos de Alaric se estreitaram um pouco. Você disse alguma coisa? Não, Vossa Majestade. A cabeça de Valor se inclinou. Fêmeamente, suavemente, sob pressão. Traço forte. Mara olhou fixamente para o punho do rei. Alaric pegou a abotoadura da palma da mão dela. Seus dedos enluvados não tocaram sua pele. Ninguém tocava no rei Alfa. A lei do palácio vivia nessa distância. Uma cozinheira uma vez tentou tirar cinzas de sua manga e quase desmaiou quando um guarda gritou seu nome. Um lorde visitante que deu um tapa em seu ombro passou o resto da recepção pálido, embora Alaric não tivesse feito nada pior do que olhá-lo. Ele não deixava ninguém se aproximar, nem servos, nem nobres, nem conselheiros, nem curandeiros. Apenas Valor pousava em seu braço. O falcão agora estufou o peito. Observe, eu estabeleci a troca de objeto compartilhado. O próximo estágio requer proximidade repetida. Mara decidiu que não gostava da palavra estágio. Alaric prendeu a abotoadura com uma mão. Deveria ter sido impossível, mas reis realizavam pequenas tarefas impossíveis porque ninguém lhes dizia que não podiam. Ele olhou para a marca na testa dela. Você está ferida. É apenas um galo. Valor deu um assobio baixo de aprovação. Presente aterrissou com força suficiente para deixar uma memória. Mara cometeu o erro de olhar para o falcão. Alaric viu. Sua atenção se aguçou. Valor tem estado inquieto. Mara ainda sentia a abotoadura na palma da mão. Ela escolheu cada palavra com cuidado. Ela sugeriu mais tempo de voo. Quando Alaric respondeu que Valor havia voado ao amanhecer, Mara revisou cuidadosamente a prescrição para menos tempo de voo. Algo aconteceu no canto da boca de Alaric. Não foi um sorriso. Foi o fantasma de um, imediatamente disciplinado até desaparecer. Valor viu mesmo assim. Aí está, suavidade facial alcançada, fêmea eficaz. Mara mordeu o interior da bochecha. O rei olhou para ela como se ela fosse um quebra-cabeça entre os baldes de água. Mara olhou para o chão como se ele contivesse respostas. O chão não ofereceu nada. Depois de um momento, Alaric se virou para Valor. Venha. Valor subiu em seu pulso enluvado com dignidade real. Enquanto o rei se movia em direção à porta, o falcão virou a cabeça para trás, para Mara. O treinamento começa lá amanhã. Prepare-se para presentes adicionais. O estômago de Mara revirou. Alaric parou no limiar,
talvez porque Valor se inclinou tanto que os sinos em seus pés tilintaram. Ele está te incomodando? Mara não tinha ideia de como responder a isso sem acabar com a vida que conhecia. Ele é muito determinado, Vossa Majestade. Valor estalou o bico em satisfação. Preciso. Alaric olhou para o pássaro, depois para Mara. Por um segundo estranho, a frieza dele se suavizou. Não muito. Não o suficiente para que mais ninguém notasse. Mas Mara trabalhava com pássaros. Ela sabia a diferença entre uma criatura em repouso e uma criatura considerando voar. Sim, disse ela. Ele é. Então ele partiu, levando o inverno, a abotoadura e um falcão profundamente satisfeito consigo mesmo. Mara ficou sozinha no viveiro real, cercada por pássaros que fingiam não ter gostado de tudo aquilo. Inque, o corvo, finalmente falou lá do fundo. Se presentes agora incluem impacto, eu tenho várias pedrinhas e um rancor. Mara cobriu o rosto com as duas mãos. Ao meio-dia, o incidente da abotoadura já era um boato, porque palácios não são feitos de pedra, mas de pessoas que transmitem informações mal. Na hora do jantar, o boato já tinha ganhado penas. A lavanderia culpou a linhagem insultada do falcão. A cozinha inventou uma cobra. Os lacaios afirmaram que Mara havia pegado a abotoadura com os dentes, o que soava atlético e profundamente improvável. Mara tentou não corrigir nada disso. Servos de baixo escalão sobreviviam sendo entediantes. Sua mãe a ensinara a manter a cabeça baixa, as mãos ocupadas e nunca responder a vozes estranhas em público. Essa regra surgiu após o incidente do pombo da igreja. As ameixas açucaradas escondidas e um padre que ainda não havia perdoado nem Mara, nem o pombo. Mara havia aprendido a ter cautela. Valor tinha a sutileza de um lustre caindo. Na manhã seguinte, depois que um botão de pérola apareceu no depósito de sementes e uma fita preta da escrivaninha do rei surgiu ao lado do painço, Mara deu uma palestra aos pássaros. Falou sobre roubo, privacidade e a diferença entre cortejo e adulteração de provas. Todos os pássaros na sala ficaram em silêncio. Aquilo foi resposta suficiente. À tarde, ela havia polido as correias de Valor, verificado os sinos, limpado o capuz e descoberto mais um objeto roubado debaixo de seu poleiro. Era um pequeno quadrado de pergaminho coberto de palavras riscadas. Ela não deveria ter lido, mas a primeira linha dizia Senhora Vel, e o bom senso nunca havia sobrevivido a uma crise relacionada a pássaros. Mara desdobrou o pergaminho. Senhora Vel, seu trabalho no viveiro foi notado. Desejo expressar. O resto estava riscado com força suficiente para quase rasgar o papel. Abaixo, outra tentativa começava. Mara, essa havia sido riscada com ainda mais força. A terceira tentativa dizia: o falcão parece responder ao seu manejo. Apresente-se na varanda oeste às 4 badaladas. Essa versão não estava riscada. Mara olhou para a página, seu rosto esquentando lentamente. Da janela aberta veio um bater de asas. Valor pousou no parapeito com o triunfo de uma criatura que acabara de entregar uma máquina de cerco. Convite escrito adquirido. Fêmea analisando. Progresso eficiente. Isto não é um convite, sussurrou Mara. Isto é uma ordem. Valor pareceu ofendido. Ele revisou 3 vezes. Isso indica trabalho emocional. Isso indica que ele não sabe como falar com a equipe sem soar como um alerta meteorológico. Correto. Treinamento necessário. Mara guardou o pergaminho no avental, com a intenção de devolver discretamente as maneiras falhas do rei. Esse plano durou 12 segundos. Então, o rei Alfa Alaric entrou. Ele não estava usando o mesmo casaco de ontem. Este era azul escuro, justo e menos severo ao redor da garganta. Mara notou porque Valor imediatamente lhes disse para anotar. Segundo casaco selecionado após rejeição do preto. Preto considerado intimidador. Azul considerado acessível. A acessibilidade permanece limitada. Mara largou o pano de polimento. Alaric olhou para o pano, depois para o rosto dela, e então para Valor na janela. Ele te trouxe algo. Não foi uma pergunta. A mão de Mara pressionou automaticamente o bolso do avental. Valor ergueu uma asa levemente. Entrega de presente bem-sucedida. Macho agora deve falar. Alaric ficou muito imóvel. Mara percebeu com horror que o rei tinha visto exatamente para onde sua mão foi. Senhora Vel, sua voz era a calma do palácio.
do tipo que fazia todos se perguntarem se deveriam evacuar. Mara tirou o pergaminho do bolso e o estendeu. Valor pegou isto de algum lugar onde não deveria estar. O falcão protestou agudamente. Falso! Eu estava exatamente onde precisava estar. Alaric pegou o pergaminho. Desta vez, seus dedos roçaram a junta do dedo dela. Foi um contato mínimo, um sopro de couro, nada mais. Valor enrijeceu de prazer. Contato alcançado. Mínimo, mas válido. Mara sentiu suas orelhas esquentarem. Alaric olhou para as linhas riscadas. O constrangimento atravessou sua compostura fria e foi estrangulado antes que pudesse fazer um som. Por um momento terrível, Mara sentiu pena do rei Alfa, cujo falcão havia entregue sua nota inacabada para uma garota do viveiro com palha na manga. Peço desculpas, disse ele. Valor virou a cabeça em sua direção. Melhoria inesperada. Mara piscou. Por valor? As palavras lhe custaram algo. Não era para ser entregue assim. Valor sibilou em desaprovação. O método de entrega foi decisivo. Mara cruzou as mãos na frente do avental, em parte para não se mexer e em parte para não rir. Como era para ser entregue, Vossa Majestade? Alaric parecia ter entrado em uma batalha e encontrado o inimigo armado com xícaras de chá. Através dos canais apropriados. A voz de Valor tornou-se grave. Ele quer dizer nunca. Mara perdeu a luta. Uma pequena risada escapou. Ela a cobriu mal com uma tosse. O rei olhou para ela. Ninguém no palácio de Briarfall ria na frente do rei Alfa Alaric Vane, mas seu falcão acabara de acusá-lo de usar os canais apropriados como um cemitério para intenções. Os olhos de Alaric se estreitaram, não perigosamente, mas como um homem percebendo que havia uma piada na sala e ele havia chegado atrasado. Algo é engraçado? Mara olhou para Valor, que agora limpava uma asa com inocência teatral. Apenas a situação, Vossa Majestade. E a situação é... Mara deveria ter dito nada. Ela deveria ter lhe entregado as correias consertadas, baixado os olhos e voltado a ser parte do chão. Em vez disso, porque os pássaros haviam arruinado sua vida muito antes daquela manhã, ela respondeu honestamente. Seu falcão parece ter opiniões sobre sua correspondência. Por um segundo, Alaric olhou para Valor. Valor olhou de volta com a expressão de um general aguardando uma condecoração. Ele tem opiniões sobre tudo, disse Alaric. A risada de Mara tentou voltar. Ela a conteve. Sim, Vossa Majestade. Algo como divertimento passou por seus olhos. Foi tão rápido que ela poderia ter imaginado. A varanda oeste, disse ele dobrando o pergaminho uma vez. 4 badaladas. Se seus deveres permitirem. Valor estalou o bico. Melhor, ainda rígido, aceitável para o estágio inicial do correio. Mara baixou o olhar, mas não antes de ver a leve cor subir pelas maçãs do rosto do rei. Ele não tinha ouvido Valor. Não poderia ter ouvido. No entanto, uma parte dele parecia entender que sua dignidade havia sido bicada. Meus deveres permitem, disse Mara. Bom. Alaric se virou para sair. Valor subiu em seu pulso, mas não antes de deixar cair um último objeto no chão, o botão de pérola. Mara olhou fixamente. Alaric olhou fixamente. Valor parecia satisfeito. Presente adicional. Impacto mais suave. Alaric fechou os olhos por meio segundo. Valor. O falcão piou. Mara se curvou para pegar o botão, seus ombros tremendo. A varanda oeste, às 4 badaladas, cheirava a chuva, pedra, couro e ar rarefeito. O vento se movia constantemente ali, levantando estandartes, soltando cabelos dos grampos e fazendo os sinos dos falcões cantarem. Mara chegou exatamente na hora com as correias consertadas de Valor, enroladas em um pano. Ela havia tirado a palha de sua saia e passado 3 minutos convencendo um espelho de que parecia uma serva normal. Não uma mulher convocada por um rei porque seu pássaro havia roubado o papel de carta. Alaric já estava lá. Claro que estava. Ele estava perto da grade de pedra com Valor no suporte acolchoado ao seu lado. Seu casaco se movia ao vento e seu cabelo escuro se soltara um pouco. Mara parou a uma distância respeitosa. Valor notou. Distância da fêmea excessiva. Macho deve reduzir. Alaric se virou. Senhora Vel, Vossa Majestade. O vento trouxe o cheiro dele até ela. Lã limpa, ar frio e a leve nota metálica de poder que todos os alfas fortes carregavam.
Predadores não incomodavam Mara por existirem. Eles a incomodavam quando fingiam não estar sozinhos. Ela estendeu as correias. A correia esquerda de Valor estava se desgastando. Eu a substituí. Alaric as pegou e examinou as costuras. Ele não as olhou descuidadamente. Ele estudou o trabalho com atenção real. Costura limpa. Mara não esperava o calor que se espalhou por ela. Ela havia consertado correias para metade dos pássaros do palácio. Elogios do rei não deveriam importar. Valor se inclinou para frente. Elogio bem-sucedido. Fêmea se animou. Repetir mais tarde. Mara quase deixou o pano cair. Alaric olhou para cima. Você está com frio? Não, Vossa Majestade. Valor deu um estalo de nojo. Abertura ruim. Ela não está com frio. Ela está sob vento direto, mas não treme. Observe corretamente. Mara teve que se virar um pouco para a vista para que Alaric não visse sua boca se contorcer. O rei deve ter confundido o movimento. Alaric se ofereceu para entrar se a altura a incomodasse. A altura não a incomodava. O falcão dando instruções de cortejo, sim. Estou acostumada a lugares altos, disse Mara. A torre de nidificação leste tem escadas piores. Quando Alaric perguntou se ela subia aquelas, Mara lhe disse que alguém tinha que subir, já que os corvos se recusavam a limpar a própria sujeira. Um som fraco veio de Valor. Não exatamente um pio. Poderia ter sido aprovação. Bom, fêmea prática, forte manutenção de ninho. O olhar de Alaric se voltou para o falcão. Ele gosta de você. Mara lançou um olhar estreito para Valor. Ele tem uma maneira incomum de demonstrar. Ele tem uma maneira incomum de demonstrar a maioria das coisas. Lá estava de novo, o quase sorriso. O vento pressionou a saia de Mara contra seus joelhos. Valor se mexeu em seu poleiro, os sinos tilintando. Por algumas respirações, ninguém falou. Alaric observava o céu como se contivesse uma companhia mais honesta do que as pessoas. Valor estragou o momento. Macho está olhando para o horizonte para parecer profundo. Ele deseja perguntar por que você ri dos pássaros. O rosto de Mara esquentou. Alaric tragicamente escolheu aquele exato momento para falar. Você parece entendê-lo. O coração de Mara deu uma única batida. Ela manteve sua expressão suave, a que usava quando um pombo revelava o caso de alguém e ela tinha que continuar enchendo as tigelas de água. Eu passo mais tempo com ele do que a maioria. Rowan diz que ele se comporta melhor para você. Valor se estufou. Eu me comporto com precisão. Ele se comporta de maneira diferente, disse Mara. Alaric a estudou. Diferente como? A verdade estava na ponta de sua língua. Ele está tentando me cortejar em seu nome, e eu gostaria que ambos parassem de usar minha cabeça como local de pouso. Ela engoliu a verdade. Ele é muito focado quando quer algo. A voz de Valor soou com satisfação. Ela entende de liderança. Alaric olhou para o falcão. Sim, ele é. Então Valor se lançou ao vento. Ele subiu bruscamente, asas prateadas brilhando na luz cinzenta, e circulou uma vez sobre a varanda. Mara esperava que ele começasse o padrão de voo usual. Em vez disso, ele mergulhou em direção às portas abertas atrás deles. Valor! Alaric chamou. O falcão o ignorou. Isso por si só já era surpreendente. Valor obedecia a Alaric com a disciplina orgulhosa de uma criatura que acreditava que a obediência era algo que ele escolhia por excelência compartilhada, não por necessidade. Ele não ignorava comandos. Ele desapareceu lá dentro. Mara e Alaric se olharam. De algum lugar dentro do palácio veio um estrondo, o grito de uma mulher e o chamado triunfante de Valor na mente de Mara. Estágio 2 começa. Adquirir objeto floral. Eles o encontraram no Salão das Rosas, empoleirado em um lustre com uma rosa vermelha no bico, enquanto Lady Celestian Harrow estava abaixo dele ao lado de um vaso quebrado. Valor deixou a rosa cair diretamente nas mãos de Mara. Pareamento visual alcançado diante de testemunha. Forte melhoria em relação à abotoadura. Lady Celestian olhou para Mara como se uma serva tivesse acabado de se tornar uma mancha na tarde. O rosto de Alaric permaneceu calmo como o inverno, mas a sala ficou mais fria. Senhora Vel mantém o viveiro real, disse ele à nobre. A fixação de Valor é provavelmente um reflexo de competência. Macho defendeu fêmea. Palavras formais, mas úteis. Mara carregou o falcão para fora em sua manga, antes que alguém pudesse perguntar por que o pássaro do rei havia obedecido a uma garota da limpeza mais rápido do que obedecia à maioria dos generais.
O incidente da Rosa deveria ter encerrado as coisas, mas deu confiança a Valor. Na semana seguinte, ele lançou o que Mara chamou privadamente de a campanha do absurdo aéreo. Ele deixou cair uma fita azul em seu balde de lavar, colocou o elástico de cabelo de Mara na bandeja de café da manhã de Alaric, arrastou um guardanapo pela tinta molhada na mesa do rei e, de alguma forma, arranjou 2 amêndoas açucaradas no bolso do avental dela. Valor negou as amêndoas. Ink confessou com orgulho. Estou expandindo o portfólio de cortejo. Na sexta-feira, todos os pássaros no viveiro haviam se tornado insuportáveis. As pombas arrulhavam sempre que o nome de Alaric era mencionado. Os corvos arrumavam pequenos objetos em pares. O peneireiro começou a avaliar as entradas do rei. 6, ela anunciou quando ele entrou no viveiro naquela tarde. Ombros fortes, exibição de penas pobre. Mara quase bateu em um poleiro. Alaric percebeu o movimento. Cuidado! Não foi uma ordem. Parecia que a palavra havia escapado antes que ele a vestisse adequadamente. Mara se firmou. Valor olhou entre eles. Cuidado registrado. Fêmea respondeu. Cortejo estável. Não, Mara sussurrou enquanto ajustava uma luva. Alaric parou e ela se salvou levantando a luva. Sem danos. A costura está firme. Ele aceitou isso com a expressão de um homem que suspeitava que havia uma conversa na sala e ele não havia sido convidado. Quando ele se aproximou de Valor, a chuva se agarrava ao seu casaco e uma mecha solta de cabelo escuro tocava sua têmpora. O peneireiro fez uma reavaliação imediata. 7. A umidade melhora a selvageria. Mara se virou tão rápido que derrubou uma lata de polidor de latão. Ela bateu na mesa, pombos voaram em pânico, e Ink gritou algo vulgar o suficiente para fazer uma pomba ofegar. Alaric estendeu a mão para a lata ao mesmo tempo que Mara. Suas mãos pararam pouco antes de se tocarem. O espaço entre seus dedos não era mais largo que uma pena. Valor suspirou com sofrimento teatral. Garras quase se tocaram. Macho recuou. Regressão no treinamento. Para lidar com a inquietação de Valor, Mara sugeriu um treinamento de entrega supervisionado, o que soava profissional e se tornou um desastre com asas. No Jardim Oeste, Valor deveria recuperar um símbolo de couro vermelho e devolvê-lo à luva de Alaric. Ele o recuperou perfeitamente, voou passando pelo rei e o deixou cair na cesta de Mara. Na segunda tentativa, ele repetiu o erro com confiança. Na terceira, ele pousou na alça da cesta e olhou para Alaric como se a lição devesse ser óbvia agora. Fêmea recebe oferendas, macho observa e aprende. Eles removeram a cesta. Valor deixou o símbolo aos pés de Mara. Eles a moveram para trás de uma sebe. Valor pousou no topo da sebe e deixou o símbolo cair em seu cabelo. Mara puxou o símbolo de um cacho. Precisão melhorada. Colocação no cabelo íntima. Ótimo trabalho. Alaric cobriu a boca com uma mão enluvada. Seus ombros se moveram uma vez. Mal, mas a fonte não conseguiu esconder tudo. A sebe não foi eficaz, ele conseguiu dizer. Mara sorriu antes que pudesse se conter. Não, Vossa Majestade. Mais 2 sessões de treinamento se seguiram. Jardineiros apararam a mesma sebe por 40 minutos. Um lacaio atravessou o jardim 4 vezes com uma bandeja vazia. Lady Celestian observava do caminho das rosas com inocência nobre e foco de falcão. Alaric notou. Podemos mover o treinamento para outro lugar. Se nos movermos toda vez que alguém observar, Mara respondeu antes que a cautela a alcançasse. Eles aprendem que observar funciona. A atenção deles se fixou nela, nítida e silenciosa. Servos são a mobília favorita da atenção da corte. Ela acrescentou. As pessoas dizem coisas perto de nós porque esquecem que a mobília tem ouvidos. Valor estalou o bico. Fêmea tem excelente rede de inteligência. Alaric perguntou o que a mobília ouvia e Mara lhe disse que eram principalmente reclamações sobre outras mobílias. A risada dele escapou, baixa e surpresa, antes que ele pudesse trancá-la. Da sebe um pardal gritou. Não, a mobília não é discreta. Naquela tarde, Valor se recusou a voltar para o viveiro. Ele circulou sobre o jardim e voou para o norte em direção à antiga Torre dos Corvos. Alaric ficou imóvel. Vozes de pássaros vinham dos telhados, agitadas e sobrepostas. Sinos velhos, couro velho, sala ruim. Pássaro de prata se lembra. Pássaro de prata quer a garota.
Mara olhou para a torre estreita e escura. Parecia esquecida de propósito. Alaric disse que Valor não deveria ir lá. Mara perguntou se deveria ir buscá-lo, e a recusa dele veio rápido demais, antes que ele se corrigisse. Não sozinha. O grito distante de Valor veio do norte. Mara ouviu a mensagem por baixo, mais nítida do que antes. Venham ambos. Ela não a repetiu. Apenas encontrou os olhos de Alaric. Então, não sozinha. A torre norte cheirava a poeira, penas velhas e ferro. Mara subiu atrás de Alaric por uma escada em espiral tão estreita que seus ombros quase roçavam ambas as paredes. Ela ficou perto o suficiente para ver a tensão em seu pescoço. No meio do caminho, uma corrente de ar passou pelas pedras e trouxe um tilintar fino e triste. Sinos. Sinos de falcão, velhos, não o som brilhante e limpo dos de Valor. Estes eram opacos, irregulares, como se o metal tivesse esquecido porque um dia cantou. A habilidade de Mara não funcionava apenas com palavras. Os pássaros falavam em linguagem quando queriam. Mais frequentemente falavam em imagens, flashes, sensações corporais, a memória do vento. Na Torre Norte, essas memórias a pressionavam de todas as frestas. Asas jovens seguradas com muita força. Couro puxado com aspereza. Um menino parado em silêncio. A voz de um homem fria de aprovação. De novo. Mara parou na escada. Alaric parou um degrau acima dela sem se virar. O que foi? Ela se segurou na parede. A pedra estava fria sob sua palma. Os pássaros odiavam este lugar. As palavras saíram antes que ela pudesse suavizá-las. Alaric se virou então. Seu rosto havia ficado muito imóvel. O que você quer dizer? Mara mentiu por anos. Ela poderia mentir agora. Poderia dizer que a poeira a deixava desconfortável. Poderia dizer que os sinos velhos eram perturbadores. Poderia dizer qualquer coisa pequena e segura. Valor gritou novamente acima deles. Não seguro. Verdadeiro. Mara olhou além de Alaric para a curva da escada. Alguns cômodos guardam um sentimento. Este guardava medo. Por um longo momento, ele não disse nada. O vento se moveu acima. Em algum lugar na torre, Valor se mexeu, seus sinos brilhantes contra os ecos opacos e antigos. Alaric retomou a subida. Meu pai treinava falcões aqui. Foi tudo o que ele disse, mas foi o suficiente. Mara ouviu as coisas que ele não acrescentou. Meu pai me treinou aqui também. Meu pai acreditava que a gentileza arruinava criaturas úteis. Meu pai gostava mais da obediência quando ela doía. A sala do topo da torre era circular, aberta para o céu através de janelas em arco. Poleiros velhos ladeavam as paredes. Capuzes rasgados pendiam de pinos. Uma manopla de couro rachada estava sobre uma mesa ao lado de uma fileira de sinos manchados. A poeira cobria tudo, exceto Valor, que estava no poleiro central como um juiz. Ele olhou para Mara. Métodos antigos, métodos ruins. O macho os carrega nos ombros. Mara manteve as mãos imóveis. Alaric caminhou até a mesa. Ele não tocou na manopla velha. Eu ordenei que esta sala fosse selada quando assumi a coroa. Sua voz era uniforme, o que não disse nada a Mara, exceto que ele era muito bom em construir muros. Por quê? Ele olhou para ela. A pergunta teria sido impertinente vinda de um cortesão. De uma garota da limpeza, provavelmente era traição com uma vassoura. Mas ela não havia perguntado como uma cortesã. Ela havia perguntado como alguém que tinha ouvido os sinos velhos. Alaric olhou de volta para a manopla, porque nada de útil restava aqui. Valor abriu as asas. Falso. A memória permanece. A ferida permanece. E também 3 ratos. Mara decidiu não mencionar os ratos. Ela foi até o poleiro mais próximo e passou um dedo por um sulco gasto na madeira. A imagem veio em um flash. Um jovem falcão, amarrado muito curto. Um menino de não mais de 12 anos observando sem expressão. As mãos do menino cerradas atrás das costas. Não porque ele não sentia nada, mas porque ele já havia aprendido que mostrar qualquer coisa fazia a lição durar mais. Mara afastou a mão. Alaric viu. Não toque no equipamento antigo. Sua voz estalou. Não alta, mas afiada o suficiente para que Valor sibilasse. Mara não se encolheu. Ela olhou para ele da mesma forma que olhava para falcões que atacavam, porque haviam sido mal manuseados no passado. Eu não vou. A sala se acalmou. A mandíbula de Alaric se moveu uma vez.
Não foi minha intenção, ele parou. Tentativa de desculpa detectada, disse Valor. Mara esperou. Alaric olhou para os poleiros velhos, os sinos, a mesa. Quando ele falou novamente, o comando havia desaparecido dele. Alaric admitiu que não estava acostumado a pessoas tocando nas coisas desta sala. Mara disse que entendia, e a pergunta cansada dele quis saber se ela realmente entendia. A pergunta não foi cruel, foi cansada. Mara pensou em sua primeira semana no palácio, quando uma cozinheira a encontrou sussurrando para um pombo ferido e fez o sinal da cruz. Ela pensou em anos passados engolindo respostas porque os pássaros sabiam demais e as pessoas temiam o que não podiam controlar. Sim, ela disse, algumas coisas se tornam mais fáceis de trancar do que de explicar. Alaric olhou para ela então, não para a serva, não para a garota do viveiro. Para ela, Valor ficou muito quieto. Pela primeira vez, nenhum pássaro fez uma piada. O silêncio deveria ter sido pesado. Em vez disso, ele se abriu. Então Ink, o corvo, pousou no parapeito da janela com um biscoito roubado no bico. Eu encontrei os ratos. Mara soltou uma risada tão de repente que teve que cobrir a boca. Alaric fechou os olhos. Esse corvo é seu? Ninguém é dono de Ink. Ink engoliu o biscoito, correto? Valor estalou o bico para o corvo. Este é um momento solene de instrução. Ink saltou para dentro da sala. Então por que todo mundo está parado de forma errada? O feitiço se quebrou. Não completamente. O suficiente para deixar o ar voltar. Mara olhou para a manopla velha novamente. Esta sala não precisa ficar selada. A atenção de Alaric voltou para ela. Não. Precisa de limpeza. Suas sobrancelhas se juntaram um pouco. Mara quase podia vê-lo tentando conciliar a dor antiga com a logística da vassoura. Limpeza. A poeira retém o cheiro. O couro velho retém o medo. Os pássaros sabem a diferença entre uma sala morta e uma segura. Assim como os lobos, eu acho. Seu rosto não demonstrou nada, mas sua mão se flexionou uma vez ao seu lado. Valor desceu do poleiro central e saltou para a mesa velha. Fêmea propõe reabilitação de ninho. Ink bicou uma teia de aranha. E também realocação de ratos. Alaric olhou ao redor da torre. O vento se movia pelas janelas altas, agitando a poeira em ouro. E você a limparia? Mara se arrependeu de sua boca imediatamente. Se for ordenado. Não foi isso que eu perguntei. A correção foi silenciosa. Mara encontrou seus olhos. Sim, disse ela, se for permitido. Algo em sua expressão mudou ligeiramente. A diferença entre uma porta trancada e uma com a mão na maçaneta. Então começaremos amanhã. Mara piscou. Nós. Alaric olhou para os poleiros velhos com o foco sombrio de um rei se preparando para uma guerra contra a poeira. A torre é minha. A voz de Valor se encheu de admiração. Macho se voluntaria para trabalho de ninho. Cortejo avançado além das projeções. Mara se virou para a janela e fingiu tossir. Limpar a torre norte levou 6 manhãs, 3 baldes de sabão, uma vassoura nova e mais tempo do rei Alfa Alaric Vane do que qualquer conselheiro acreditava ser razoável. No início, todos presumiram que ele estava inspecionando. Reis inspecionavam. Eles não esfregavam. Então um lacaio o viu carregando um poleiro quebrado pelas escadas do norte, e à noite o boato do palácio afirmava que Mara havia identificado uma maldição usando ossos de pássaros. Alaric chegou na manhã seguinte com um pano de limpeza e um rosto de frente de tempestade. Aparentemente você é uma bruxa dos ossos, ele comentou. Mara torceu a água suja de um pano. Apenas às quintas-feiras. Valor fez um som de deleite da viga central. Troca de humor. Suave. Macho deve responder. Alaric considerou o balde. É quinta-feira. Mara olhou fixamente. A expressão do rei não mudou, mas seus olhos se aqueceram por uma fração. E sua risada escapou antes que a cautela pudesse pegá-la. Ink, da janela, acrescentou. A bruxa dos ossos aprova. O trabalho mudou as coisas de maneiras pequenas e empoeiradas. Alaric voltava todas as manhãs sem ser convocado. Ele consertou ganchos de latão, ouviu quando Mara explicou sobre poleiros e telas, e provou que o comando de exércitos não se traduzia em comando de uma vassoura. A primeira vez que ela lhe entregou uma, ele a segurou como uma lança. Não assim, Mara corrigiu antes que o medo pudesse detê-la. É uma vassoura, não um duelo. Valor quase caiu de seu poleiro.
Fêmea corrige postura de arma. Excelente. Alaric ajustou sua pegada com dignidade grave. A segunda varrida criou uma nuvem de poeira que fez Ink espirrar. Fui atacado pela história, declarou o corvo. Alaric pediu desculpas a ele. Mara teve que se sentar. Na quarta manhã, o rei não parecia mais um homem visitando uma ferida antiga. Ele parecia um homem consertando algo que não sabia que era permitido consertar. Ele fez perguntas sobre os pássaros. Ele se lembrava das respostas. Ele aprendeu que falcões odiavam movimentos súbitos de pano, que corvos mentiam por esporte e que pombas não eram pacíficas, mas apenas de aparência suave. Uma manhã, enquanto Mara polia os velhos sinos de prata, ele ficou ao lado da janela aberta e observou o Valor voar em círculos ao redor da torre. Ele tem estado diferente, disse Alaric. Mara virou um sino em seus dedos. Valor? Sim, diferente como? O olhar de Alaric permaneceu no falcão. Menos afiado. Mara sorriu fracamente. Ele ficaria ofendido. Eu sei. A admissão foi tão seca que ela olhou para cima. Havia humor em seu rosto agora, ainda contido, ainda cuidadoso, mas presente. Valor pousou no parapeito. Eu não estou menos afiado. Estou aliviado. Os dedos de Mara pararam no sino. Alaric notou a mudança em seu rosto e perguntou o que ela tinha ouvido. Ela olhou para o falcão, cujos olhos dourados haviam perdido seu brilho militante usual. Eu acho que ele gosta mais da sala. Quando Alaric perguntou se a limpeza era suficiente, Mara respondeu que a sala não era apenas o que tinha sido. Alaric ficou quieto. O vento trazia sabão, pedra e chuva da montanha. O medo antigo não havia desaparecido, mas agora compartilhava espaço com óleo de limão, ar livre, reclamações de corvos e um rei aprendendo a usar uma vassoura. Às vezes, a cura não apagava uma sala. Às vezes, adicionava memórias melhores até que as antigas tivessem menos espaço para ecoar. Alaric estendeu a mão para um dos sinos polidos, depois parou. Posso? A garganta de Mara se apertou. Era uma pergunta tão pequena, um rei pedindo permissão para tocar em um sino de falcão antigo. No entanto, ela ouviu o que lhe custou. Homens criados para tomar nem sempre sabiam como pedir. Sim, ela disse. Ele pegou o sino. Ele tilintou suavemente. Valor inclinou a cabeça. O som era fino, brilhante e não mais triste. Naquela noite, Valor entregou um presente que não foi roubado. Mara o encontrou na mesa de trabalho no viveiro, colocado ordenadamente sobre um quadrado de pano limpo. Era uma pena cinza prateada, longa, perfeita e inconfundivelmente de Valor. Ela a tocou com um dedo, em que se aproximou saltitando. Isso não é roubo. Eu sei. Preocupante. Valor observava de seu poleiro, fingindo indiferença com cada pena de seu corpo. Símbolo de confiança, não romântico. Tradição de falcão. Mara olhou para ele. Obrigada. Ele desviou o olhar. Você pode ficar com ela se não se tornar dramática. Eu nunca faria isso. Ink tossiu. A cabeça de Valor se virou bruscamente. Não comente, estorvo preto. Mara ainda estava sorrindo quando Alaric entrou no viveiro. Ele parou logo na entrada. Ele havia trocado o traje formal da corte por um casaco escuro e simples. Sem coroa, sem prata cerimonial em sua garganta. Ele parecia cansado, mas não vazio. Havia poeira em uma manga, provavelmente da torre, e ele não havia notado. Mara notou, assim como o Valor. Macho chega sem desculpa, disse o falcão. Significativo. O olhar de Alaric se moveu para a pena na mesa. Alaric notou que Valor havia lhe dado a pena. Mara confirmou, e o rei lhe disse que Valor nunca havia dado a ninguém uma pena de voo. Valor inspecionou uma garra. Porque a maioria dos humanos são poleiros instáveis. Mara segurou a pena com cuidado. Devo devolvê-la? Alaric olhou para Valor. Valor olhou para o teto. Não, disse Alaric. Se ele a deu, foi de propósito. O silêncio no viveiro mudou. Os pássaros se acomodaram. A chuva batia suavemente contra as janelas. Em algum lugar nos fundos, uma pomba arrulhou em seu sono. A sala cheirava a palha, penas, couro e a leve doçura da maçã que Mara havia escondido de Ink e não conseguiu proteger. Alaric se aproximou da mesa de trabalho. Eu vim sem um bilhete, ele disse. Mara olhou para cima. Sua expressão era composta, mas não fria. Havia uma tensão nele, um cuidado que a lembrava da primeira vez que um falcão ferido escolheu não atacar. Sem que Valor roubasse um? Ela perguntou. Sim. Valor fez um som baixo e triunfante.
Ação masculina independente confirmada. Mara baixou os olhos para a pena porque olhar diretamente para Alaric parecia demais como entrar no meio de uma tempestade. Isso parece eficiente, parece que já estava na hora. As palavras pousaram suavemente, mas mudaram o ar. Mara não se apressou em responder. Ela precisava do silêncio. Precisava entender que o rei havia vindo ao viveiro sem abotoadura perdida, sem fita roubada, sem sessão de treinamento, sem canal apropriado. Apenas ele mesmo. Alaric apoiou uma mão na beira da mesa, não perto o suficiente para tocá-la. Perto o suficiente para ser uma escolha. Alaric disse que valor estava interferindo. Mara concordou. Ele acrescentou agressivamente, com pouco respeito pela propriedade. E ela concordou novamente porque a negação teria insultado cada objeto roubado no palácio. Valor levantou ambas as asas. Resultados importam. Mara mordeu a bochecha. Alaric viu o movimento. Desta vez, em vez de parecer confuso, ele parecia quase resignado. Ele está dizendo alguma coisa. Mara congelou. A chuva batia contra o vidro. Alaric não se aproximou. Ele não exigiu. Ele simplesmente a observou. E pela primeira vez desde que chegara a Briarfall, Mara se perguntou se ser vista poderia não ser a mesma coisa que ser pega. Por que você acha isso? Porque você faz essa cara quando ele faz. Os dedos de Mara se apertaram ao redor da pena. Que cara? A cara de alguém tentando não rir às minhas custas. Valor deu um grito agudo de aprovação. Macho observa progresso tremendo. Mara perdeu a luta novamente. Uma risada escapou, desamparada e calorosa. A boca de Alaric se suavizou. Entendo. Mara colocou a pena na mesa com muito cuidado. Ela poderia negar. Ela havia mentido para padres, cozinheiros, falcoeiros e um ganso desconfiado, mas Alaric havia estado na Torre Norte e pedido permissão para tocar um sino. Ele havia carregado poleiros quebrados. Ele havia se desculpado com um corvo. Algumas pessoas mereciam uma porção da verdade. Eu ouço os pássaros, disse ela. As palavras foram silenciosas, mas pareceram enormes. Alaric não recuou. Ele não fez o sinal da cruz, não riu, nem chamou os guardas. Seu olhar se moveu uma vez para Valor, que estava muito ereto em seu poleiro. Todos os pássaros? Mara engoliu em seco. A maioria. Alguns são mais claros que outros. Valor é, infelizmente, extremamente claro. Valor fez uma reverência. Honrado. Os olhos de Alaric piscaram. Infelizmente, ele descreveu suas escolhas de casaco em detalhes. O silêncio que se seguiu foi espetacular. Ink sussurrou dos fundos. Conte a ele sobre o azul. Mara pressionou os lábios. Alaric olhou lentamente para Valor. O falcão ficou muito interessado em sua asa. Minhas escolhas de casaco? O rei repetiu. Mara esclareceu que o comentário era apenas recente, o que fez Alaric perguntar quão recente. Mara considerou a misericórdia. Depois se lembrou da abotoadura. O casaco azul foi considerado mais acessível. Alaric fechou os olhos. Valor falou com dignidade. Foi. Quando Alaric abriu os olhos novamente, havia cor em suas maçãs do rosto. Era o mais humano que Mara já ouvira. Mais alguma coisa? Mara olhou para Valor. O falcão olhou de volta com a calma de um soldado preparado para uma morte honrosa. Ele acredita que suas habilidades de cortejo requerem treinamento. Ink fez um som de engasgo. Vários pombos acordaram. Alaric olhou para Valor por um longo momento. Cortejo? Mara assentiu uma vez. Treinamento? Mara confirmou a palavra terrível. O rosto do rei passou por vários estados de dignidade, descrença, traição e algo perigosamente próximo de divertimento. Ele nomeou a abotoadura, a rosa e o elástico de cabelo em sua bandeja de café da manhã. Mara traduziu cada ofensa como estágio 1, pareamento visual, e com uma careta, associação de cheiro. Valor estalou o bico. Correto. Alaric apoiou uma mão na mesa e inclinou a cabeça. Por um segundo alarmante, Mara pensou que ele estava com raiva. Então, seus ombros se moveram. Ele estava rindo, silenciosamente, quase sem som, mas rindo. A risada cresceu nele como algo não utilizado encontrando seu caminho de volta à vida. Não a breve risada do jardim. Esta era mais profunda, mais quente e mais perigosa para a capacidade de Mara de permanecer sensata. Valor parecia presunçoso o suficiente para ser insuportável. Alegria masculina sustentada. Meus métodos justificados.
Mara riu também, então, porque não havia outra resposta razoável para o rei Alpha de Briarfall descobrir que seu falcão estava conduzindo uma campanha de cortejo com material de escritório roubado. Quando a risada diminuiu, Alaric olhou para ela. A cautela não havia desaparecido, mas havia mudado de forma. Não era mais um muro, mais como uma porta deixada entreaberta porque a sala finalmente havia sido arejada. Eu deveria estar mortificado. Mara observou que ele parecia estar se saindo bem. Alaric chamou o esforço de pobre, e ela o avisou que Valor concordaria. O falcão deu um pio satisfeito. Alaric olhou para ela por um longo momento, e sua voz, quando veio, estava mais baixa. Ele inventou tudo isso? A pergunta não era sobre o falcão. Mara sabia disso. Ela pensou nas notas riscadas até o papel quase rasgar. A maneira como ele havia retornado à torre todas as manhãs. A maneira como ele a havia defendido no Salão das Rosas, com palavras formais que carregavam mais cuidado do que admitiam. A maneira como ele viera naquela noite sem desculpa. Não, ela disse. Os dedos de Alaric se curvaram uma vez contra a borda da mesa. Mara continuou antes que a coragem falhasse. Mas acho que ele começou antes de você estar pronto. Valor abriu o bico. Mara apontou para ele sem desviar o olhar de Alaric. Não discuta. O falcão fechou o bico. Ink sussurrou magnífico. A expressão de Alaric se suavizou em algo contra o qual ela não tinha defesa. Ele estava certo sobre uma coisa, disse ele. Mara sentiu a sala se estreitar para sua voz. Qual coisa? Eu tenho encontrado motivos para vir aqui. Nenhum objeto roubado caiu. Nenhum pássaro interrompeu. Até Valor ficou imóvel, como se entendesse que alguns momentos não poderiam ser melhorados por estratégia. O olhar de Alaric permaneceu em Mara. No início, eu dizia a mim mesmo que era por Valor, depois pela torre, depois pelo treinamento, depois pelo barulho na corte. Sempre havia um motivo. Sua boca se curvou levemente, autoconsciente e pesarosa. Esta noite, decidi parar de insultar a nós dois. O coração de Mara bateu com muito cuidado. Ele não a alcançou. Ele não se aproximou. Ele deixou a escolha no espaço entre eles, tão cuidadosamente quanto havia deixado sua mão perto da dela sem tocar. Eu gostaria de te ver amanhã, disse ele. Não por Valor, não pela torre, não por causa de um objeto perdido. Valor tremeu com o esforço do silêncio. Mara podia sentir todos os pássaros na sala ouvindo. Ela deveria estar apavorada. Uma mulher sensata estaria apavorada. O rei Alpha acabara de lhe oferecer algo que não era exatamente uma proposta, não era exatamente uma ordem, e não era nada seguro para uma mulher que limpava poleiros e guardava segredos impossíveis. Mas Mara passara anos ouvindo pássaros. Ela sabia a diferença entre um predador atacando e uma criatura oferecendo seu pulso. Amanhã, disse ela, eu tenho que consertar as telas do aviário leste. O rosto de Alaric ficou imóvel. Mara o deixou sofrer por exatamente uma batida de coração. Você pode ajudar se prometer não segurar o martelo como uma arma. O alívio passou por ele tão rapidamente que quase a quebrou. Valor explodiu em som. Aceitação. Fêmea habilidosa estabelece teste de trabalho. Excelente estrutura de pareamento. Ink gritou. Traga biscoitos. Os pombos começaram a arrulhar sem dignidade. Alaric olhou ao redor do viveiro como se toda a população de pássaros tivesse se tornado um conselho que ele não podia dispensar. Ele perguntou se todos estavam comentando, e Mara enfiou as penas de Valor com segurança em seu avental antes de confirmar que sim. Quando ele perguntou se queria saber, ela o poupou. Não, ele considerou isso. Você vai me contar mesmo assim? Mara olhou para ele, para o rei, que uma vez parecera esculpido no inverno, e agora estava em uma sala cheia de pássaros pedindo para ser incluído na verdade ridícula. Parte dela. Valor deu um último farfalhar satisfeito. Treinamento bem-sucedido. Supervisão contínua necessária. Alaric suspirou. Não ouvi nada e ainda assim me sinto julgado. Você está. O sorriso que cruzou seu rosto era pequeno, real e inteiramente dele. Os dias que se seguiram se tornaram mais estranhos, o que combinava melhor com Mara. Alaric ajudou a consertar as telas do aviário leste, aceitou correção em sua alarmante pegada de martelo e pareceu levemente traído quando Valor tentou arranjar um toque de mão acidental com um prego caído. Estou refinando a técnica.
Valor insistiu. Você está interferindo, Mara lhe disse. Alaric, que começara a entender quando era o alvo da crítica do falcão, perguntou se Valor estava ofendido. Profundamente. Mara lhe disse. Bom. Ingratidão masculina severa. Mara riu e Alaric observou como se tivesse começado a esperar risadas e estivesse satisfeito em encontrá-las. Ele ainda comparecia aos conselhos com seu rosto frio de rei, mas agora vinha ao viveiro sem fingir que Valor precisava de exame. Às vezes, ele trazia equipamentos quebrados. Uma vez, ele trouxe um livro de falcoaria da biblioteca. Mara leu 3 páginas, decidiu que o autor claramente nunca havia sido mordido, e Alaric o mandou embora. Erudito dispensado. Expertise da fêmea reconhecida. Valor aprovou. Os pássaros eram insuportáveis. O peneireiro avaliou o progresso emocional de Alaric como 7 com mandíbula demais. As pombas compunham harmonias. Inky o chamava de rei dos biscoitos porque Alaric o havia alimentado uma vez. Valor continuava sendo o pior. Se Alaric ficasse muito longe, Valor se aproximava de Mara. Se Alaric se tornasse muito formal, Valor deixava algo cair. Se Mara trabalhasse por muito tempo sem comer, Valor roubava frutas e culpava um pardal. Numa noite chuvosa, Alaric encontrou Mara na torre norte pendurando o último dos sinos polidos. A sala havia mudado. Poleiros limpos ladeavam as paredes. Telas novas suavizavam as janelas. A velha manopla estava em uma caixa de vidro. A pena de Valor jazia ao lado do sino de prata restaurado. Mara estava em um banquinho amarrando um cordão. A chuva sussurrava através das telas. A torre cheirava a madeira limpa e pedra molhada. Alaric atravessou a sala rapidamente. Cuidado. Mara olhou para ele. Estou em um banquinho, não em um penhasco. O banquinho é velho. Você é mais velho que o banquinho. As palavras saíram antes que ela pudesse detê-las. Silêncio. Valor, empoleirado acima, ficou muito imóvel. Ink, que havia seguido Alaric na esperança de biscoitos, sussurrou ousada. Mara olhou para Alaric horrorizada. Então ele riu. Não silenciosamente desta vez. Uma risada real, surpreendida, quente o suficiente para fazer os velhos sinos tremerem. Mara desceu do banquinho antes que seus joelhos pudessem se tornar instáveis. Peço desculpas. Não peça. Ele ainda estava sorrindo. Ela não tinha ideia do que fazer com aquilo. Um rei alfa sorrindo não estava em nenhum manual de servo. Alaric olhou ao redor da torre. Está diferente. Sim, por sua causa. Mara balançou a cabeça. Por causa de sabão, vento e um falcão sem respeito pela privacidade. Valor se eriçou. A privacidade impede o progresso. O olhar de Alaric voltou para ela. Por sua causa, ele repetiu. A sala ficou suave nas bordas. Mara poderia ter feito outra piada. O rumor era mais fácil do que ficar parada sob o peso de ser vista. Mas Alaric havia aprendido a pedir. E talvez ela pudesse aprender a não se esconder. Está diferente porque você voltou para cá, disse ela. O sorriso desapareceu, mas não em frieza. Ele olhou para a velha manopla em sua caixa e admitiu que pensara que roubá-la faria com que ela deixasse de importar. Mara perguntou se tinha funcionado. Não. A resposta foi simples, honesta. Ele parecia quase aliviado por tê-la dito. Mara ficou perto o suficiente para que as mangas quase se tocassem. Pássaros não esquecem o mau manuseio, disse ela. Mas eles podem aprender que a mão é diferente agora. Alaric olhou para sua própria mão. E os lobos? Mara pensou em todas as vezes que Valor havia falado em torno da coisa em Alaric que ninguém mais nomeava. O lobo sob o rei, a criatura treinada para ser silenciosa, controlada, útil, temida. Acho que sim. Ele virou a mão com a palma para cima entre eles, não a tocando, perguntando. A respiração de Mara ficou presa. Valor fez um pequeno som acima. Sem estratégia agora, apenas responda. Mara colocou sua mão na de Alaric. Seus dedos se fecharam em torno dos dela lentamente, como se a coisa boa pudesse desaparecer se segurada muito rapidamente. Sua mão era quente, sólida e áspera pelo trabalho em uma torre antiga. A chuva se movia suavemente contra as telas. Os sinos tilintaram uma vez. Alaric exalou. Não foi dramático. Não foi uma declaração. Foi o som de alguém largando um peso que carregara por tanto tempo que o confundira com parte de seu corpo. A garganta de Mara se apertou. Inky estragou tudo gentilmente.
Segurar as mãos significa biscoitos. Mara riu em sua mão livre. Alaric olhou para o corvo. Não. Ink considerou isso. Então eu me oponho. Valor abriu as asas com grande dignidade. Ignore-o. Cerimônia bem-sucedida. Alaric olhou para Mara. Presumo que eles estão comentando. Sim, favoravelmente. Mara olhou para Valor, que parecia um comandante assistindo a um tratado ser assinado após uma campanha longa e desnecessária. Na maior parte. O polegar de Alaric se moveu uma vez sobre as juntas dos dedos dela. Aceitarei na maior parte. Na manhã seguinte, o palácio acordou para um evento tão pequeno que a maioria das histórias o ignoraria. E tão importante que todos os pássaros em Briarfall o repetiram por dias. O rei Alpha Alaric Vane entrou no viveiro real carregando uma cesta. Não um relatório. Não uma correia quebrada. Não um objeto roubado devolvido sob protesto. Uma cesta. Dentro havia maçãs para os pássaros, bolos de sementes para as pombas, carne seca para os falcões, e porque Alaric aparentemente havia perdido todo o medo da corrupção, biscoitos para Ink. Rowan, o falcoeiro, viu a cesta e teve que se sentar. Mara estava perto da mesa de trabalho com Valor em sua luva, observando o rei distribuir oferendas como um homem pagando dívidas a um exército emplumado. As pombas aprovaram. O peneireiro deu à entrada uma nota 8. Ink aceitou um biscoito e se declarou aberto a futuras negociações. Valor esperou até Alaric ficar diante de Mara. O rei retirou um último item da cesta. Era um pequeno laço de couro, tingido de azul escuro, adequado para prender o cabelo enquanto se trabalha. Era simples, prático e não roubado. Mara olhou para ele. Alaric o estendeu. Fui aconselhado de que jogá-lo seria ineficaz. O olhar de Mara voou para Valor. O falcão desviou o olhar. Eu amadureci. Ink bufou migalhas de biscoito. Mara pegou o laço. Seus dedos roçaram os de Alaric. Ninguém recuou. Obrigada, disse ela. A voz de Alaric baixou o suficiente para que os pássaros mais próximos ficassem quietos. De nada. Valor se inclinou para a frente. Macho entregou o presente apropriado em mãos, sem ferimento na cabeça. Melhoria excepcional. Mara sorriu para o couro azul. Valor diz que você melhorou. Alaric olhou para o falcão. Grande elogio. Extremamente. Ele olhou de volta para ela. O viveiro zumbia ao redor deles com asas, sinos, chuva e o calor tranquilo da manhã. E você? Ele perguntou. Mara prendeu o cabelo com o laço de couro azul. Ele segurou perfeitamente. Ela levou um momento para responder, porque algumas respostas merecem ser colocadas com cuidado. Eu acho, ela disse, que você não está mais deixando o falcão fazer todo o trabalho. O sorriso de Alaric era pequeno, mas desta vez ele não o escondeu. Isso também é uma melhoria. Valor ajeitou as penas com profunda satisfação. Treinamento de cortejo em andamento. Prognóstico favorável. Ink se aproximou saltitando. Suprimento de biscoitos crítico para o sucesso. Mara riu. Alaric pegou outro biscoito com a dignidade grave de um rei que havia aceitado que o romance, como a falcoaria, exigia paciência, confiança e suborno ocasional. Lá fora, a manhã se abriu brilhante sobre as torres de Briarfall. Os sinos da Torre Norte tocaram uma vez ao vento, claros e não mais tristes. Valor levantou as asas e subiu em direção à luz, circulando alto sobre o viveiro como uma marca de prata contra o céu. Pela primeira vez, ele não deixou cair nada. Mara o observou voar, com Alaric parado ao seu lado, perto o suficiente para que seus ombros quase se tocassem. Quase. Então, após uma pequena pausa que pareceu muito uma escolha, eles se tocaram. A voz de Valor desceu de cima, presunçosa e brilhante como um sino. Finalmente.